Olá, estranhos, eu sou Kenio Nogueira, do blog do Arquiteto Gourmet e do TLKN Arquitetura, e está no ar mais um Ateliê Criativo. Estou aqui com o Rodrigo Monte hoje, arquiteto também, e a gente vai falar um pouco sobre iluminação, sobre light design. Está num local bem iluminado, num cenário diferente, bem iluminado. Se apresente um pouco para o pessoal conhecer aí. Então, a iluminação faz parte da minha vida. Eu sou arquiteto por profissão, me formei em arquitetura e urbanismo e desde que saí da faculdade, um pouquinho antes, eu já trabalhava numa empresa com segmento de iluminação. Paulo Santos era proprietário da loja, uma das referências do norte do Brasil, norte e nordeste do Brasil em luminotécnica. Ele foi o cara que conseguiu implantar nos últimos 15, 20 anos aí as maiores obras que nós temos hoje em termos de iluminação, referência nacional. Ele que fez os projetos e eu tive a oportunidade de participar em muitos deles como coordenador do projeto. Então participava um pouco ali na parte de execução, às vezes alguma coisa na parte intelectual desses projetos, e daí para frente já se vão 16 anos trabalhando só com iluminação residencial, iluminação pública e corporativa. Isso está embutido dentro do nosso trabalho, dentro da nossa área como arquiteto, da nossa atividade, trabalhar com iluminação, mas é um assunto bem específico dentro da profissão. Não quer dizer que todo arquiteto sabe fazer projeto de iluminação, mas o projeto de iluminação ele tem que ser bem específico. E como é que é trabalhar especificamente com iluminação? Tem que estar pesquisando. O que tu dizes assim, para quem tem interesse em trabalhar com essa área de iluminação? Hoje, quando eu falo hoje, vamos falar de 10 anos para cá, a tecnologia ela tomou conta de vários segmentos e a energia elétrica foi uma dessas que mudou. A iluminação hoje ela deixou de ser elétrica para ser eletrônica. O LED, a automação já há alguns anos atrás já vinha meio tentando fazer isso, o LED conseguiu completamente fazer esse tipo de coisa. Então essa mudança de plataforma, digamos, antigamente eu falava o eletricista ele sabia cortar fio, era infraestrutura, hoje ele tem que saber falar de hardware, software, é difícil para assimilar isso. O cara que tem ali seu nível superior, seu nível médio completo no máximo, tem um curso no Senai, isso, aquilo, e um curso muito básico ainda. Então as pessoas, a mão de obra ainda não está preparada para esse momento. Então, não só a mão de obra, talvez o nosso, profissionalmente falando, aqui em Belém, no nosso mercado, acredito que conhecer mesmo de luminotécnica como uma especialidade, eu acho que aí a gente tem uns 40% nos profissionais, 45% no máximo. Então não é que seja uma desinformação, ficou muito grande. O arquiteto ele tem que cuidar do arquitetônico como uma forma completa, cuidar dos seus escritórios, captar cliente, cuidar da cor das paredes, o piso, o gesso. E com o cliente escolher revestimento, se não fizer a obra ainda tem que tudo, e ainda conhecer muito de iluminação, de LED, de quantidade de luz, de eficiência energética. Não dá. É muita coisa. Então ficou muito específico. Eu acredito que daqui a um tempo iluminação vai ser um braço da arquitetura, ou um outro curso, diferente de engenharia elétrica e diferente de arquitetura. Porque a luminotécnica é um pouco dos dois, Eu costumo chamar que, eu não gosto do termo muito light design, que é um estrangeirismo, e eu prefiro engenheiro de iluminação. Eu acho que é o mais correto, que é um cara que conhece do produto, tem uma especificação segura ali para o cliente, conta a história do arquiteto quando está fazendo o projeto, deixa a assinatura do arquiteto sobressair e ilumina aquilo ali, ilumina meio que a história do profissional. Então essa que eu acho que é mais ou menos a função do light design, e talvez esse seja o grande paradigma hoje do curso, né, da luminotécnica. Falando nessas mudanças de paradigma, já falaste de duas mudanças básicas. Primeiro, sair da parte da elétrica para ir para a parte
de hardware, né? A gente já não está falando de eletrônica, a gente está falando de hardware. Isso quer dizer que os sistemas de iluminação já estão bem mais desenvolvidos, já não é mais aquele sistema. Hoje não existe mais lâmpada incandescente, que era aquela que era só o filamento que fazia. Lâmpada fluorescente cada vez mais está diminuindo, porque está entrando as lâmpadas de LED, e as lâmpadas fluorescentes é aquelas com vapor, e era normal que isso fosse cair em desuso. Quais são essas grandes mudanças que a gente está vendo dentro do mercado? Assim, eu já conto um exemplo bem clássico que já aconteceu para a gente aqui dentro do escritório, aqui onde a gente está também, que é justamente essa mudança da lâmpada PL para a lâmpada de LED. Que antigamente existia uma diferença muito grande de valor e todo mundo sempre preferia para a lâmpada de PL e tal. Agora já está invertendo tudo isso. Quais são essas mudanças que tu estás sentindo assim dentro do mercado? Olha, as maiores mudanças talvez sejam no entendimento do LED hoje, da tecnologia. Como eu falo, entendimento. Hoje, antigamente, a gente tinha lâmpada de descarga fluorescentes, ou as incandescentes mesmo, que já não pode ser mais vendida no Brasil. Na própria lâmpada, lâmpada de 40 watts, aí a fluorescente equivalente a uma de 15 watts. Ele mostrava a potência com um fator de economia ali, né? 15 watts é igual a de 40, quer dizer que a de 40 faz a mesma coisa que a de 20. Às vezes a de 40 tinha um fluxo luminoso um pouco maior do que essa lâmpada de 15. Então talvez não fosse tão verdade a equivalência de potência, só de redução de energia. Com o LED não. Com o LED eu tenho que saber de fluxo luminoso, da quantidade de luz que a lâmpada faz, esse pacote de luz que ela me dá. Olha, uma lâmpada ela gasta 1 watt, mas ela me dá 15 mil lumens, um pacotão de luz. Porra, é legal. Mas eu posso também ter uma lâmpada de 1 watt que me dê 5 lumens. Então, elas são a mesma coisa, mas não fazem a mesma função. Tem a mesma potência, mas não tem uma equivalência igual. Então é difícil hoje em dia de chegar, Rodrigo, tinha uma lâmpada fluorescente de 20 watts. Eu troco por que LED? Qual a potência do LED que eu troco? Tu escuta muito isso, que está errado. Porque na verdade uma lâmpada de 20 watts tinha um fluxo luminoso X lá, que eu não vou lembrar agora, que aí eu tenho que procurar a equivalência daquilo com um LED qualquer para poder te dizer, olha, isso aqui, tu vai comprar um LED desse aqui de 5 watts, ou um de 6, ou um de 7. Essa potência não é mais o fator de marcação, de determinante da compra do produto. Isso é uma coisa que mudou muito. A outra é que a tecnologia do LED ele deixou de ser só liga e desliga. O LED hoje é muito maior, é um equipamento eletrônico, ele conversa com outros equipamentos. Por exemplo, hoje é produzido LED que conversam com essas inteligências artificiais que nós temos, com o Siri do iOS. Eu não me recordo o nome do Google, né? Google, do equipamento do Google. Tem o da Amazon também, que é uma torre que você dá ordem, então é tudo muito conectado, muito integrado. Essa integração da internet das coisas talvez seja um grande avanço hoje no mercado, e que as pessoas ainda meio que não se ligaram, né? É bem interessante esse negócio, até parece meio sci-fi, né? Pra gente que gosta. Completamente. Mas é bem interessante essa mudança de quando a gente está cada vez mais dependente, ligado à internet. A internet está participando tanto do nosso dia a dia, que a gente, até quando a gente projeta, a gente já tem que projetar estimando esse tipo de ação, né? Por mais que o cliente hoje ele não compre um sistema de automação, mas de repente uma lâmpada que ele compra, ele já vai ter essa função para ele já vai poder usar dentro do celular, e cada vez mais ele vai buscando essa automação, né? Essa mudança de tudo. E é uma questão de mudança de paradigma do próprio cliente e nós como projetista. É muito comum a gente fazer projeto, a gente tem um costume lá no escritório de mandar um projeto já todo desenhado, todo detalhado, já com todas as marcações de pontos, mas é importante cada vez mais a gente vir entender, porque um projeto que eu mandei há 6 meses atrás, ele já não vai ser vendido do mesmo jeito, já não vai ser especificado mais do mesmo jeito, porque tem mudado muito rápido essa tecnologia. A mudança é semestral. Às vezes eu tenho peça aqui que no semestre, quando no outro é completamente obsoleto já foi. A peça já não funciona, não tem mais continuação dela,
isso também é um grande problema aqui no Brasil, que as nossas normas, as nossas leis são muito flexíveis. Então, por exemplo, foi normatizado o LED no Brasil, só para a gente ter um exemplo. Aí as fábricas têm 2 anos para se adaptar à norma, não sei o que, mas tanto tempo para tirar o produto de linha, mas o produto que entrou numa normatização porque era falho. Então ele tinha que sair imediatamente de uso. Recentemente agora, só um ponto comparativo, na Alemanha, esses dias eu estava vendo o jornal e uma boneca que ela funciona também com a internet das coisas e alguns malucos na Alemanha estavam invadindo por computador essas bonecas e observando a casa das pessoas, tipo no quarto das crianças e tal. Isso aconteceu 3 vezes e quando foi detectado isso, imediatamente foi proibida a venda do produto de retirada imediata de todos os lugares que vendia, imediata, porque representava um risco. Não que o LED represente o risco para a gente, não representa, não estou dizendo isso, estou dizendo só a questão da flexibilização da lei. Aqui no Brasil é muito mole, as coisas demoram a acontecer. E nem sempre esse produto mais barato, que é esse produto que não é normatizado, que não tem mistério, gente. Um LED mais caro, ele tem mais tecnologia que um LED mais barato, isso não tem dúvida. Não adianta dizer que um LED que custa R$30 é o mesmo valor, faz exatamente a mesma coisa que um custo 140 ou 150. Não é, não vai fazer nunca. Alguma coisa ele tem a menos, ou menos alumínio, ou menos capacidade luminosa, ou menos diodo, alguma coisa ele tem a menos. Então, hoje não tem como eu te dizer no Brasil, olha, esse LED aqui, essa marca é fantástica, compra só dela, não tem isso. Infelizmente ainda é um pouco pelo valor. Quanto mais caro, a probabilidade de ser melhor é maior. Tá, olhando desse ponto de vista, assim, a gente como arquiteto chega aqui, quais seriam os primeiros passos para a gente entender o projeto luminotécnico quando a gente chega dentro da loja aqui, para especificar, o que tu dizes assim, para a gente começar a entender o projeto de iluminação. Eu não sei nada, não sei o que é a lâmpada dicróica, não sei qual faixa que uma PAP20 faz, uma R70 faz. Como é que a gente pensa esse projeto? O primeiro passo para a gente entender um projeto de iluminação. Olha, o primeiro passo, eu costumo dizer que é sempre o passo mais importante, não só para o luminotécnico, mas para todo mundo que trabalha com projeto, é entender o cliente. Entender o perfil do cliente que você está atendendo. Se ele tem catarata, se ele enxerga pouco, se ele enxerga muito, se ele gosta de ler, se ele não gosta, se ele faz a unha no sofá, se ele... É bem interessante isso, só um parênteses, bem interessante isso, que uma pessoa que toda daltônica, ele enxerga a luz de uma forma diferente de uma pessoa que enxerga normal. Inclusive eu estava conversando com um amigo meu esses dias que é daltônico e tal, e estava falando sobre La La Land, que o projeto a iluminação da La La Land é perfeito, né? Aquelas luzes muito fortes, aquelas lâmpadas neons, a Emma Stone é muito branca, então as luzes vibravam nela. E o meu amigo, as roupas dela são muito amarelas, são muito azuis, são muito vermelhas. E meu amigo daltônico, ele falou assim, cara, que imagem, que iluminação perfeita desse filme. Daí todo mundo virou para ele e disse, mas como? Tu és daltônico, tu não enxerga do mesmo jeito, entendeu? Tu não tá chegando. Eu disse, pois é, mas eu imagino, se para mim que sou daltônico isso tá bonito, imagina para vocês que são normais. Exatamente. Então a gente tem que pensar, e como é que tu achas que esse ponto, só um parênteses assim, quanto mais características do cliente a gente puder absorver, mais assertivo vai ser o projeto. Independente se eu sei o que é uma lâmpada R70, o que é uma dicróica, o que é uma fluorescente, o que é a quantidade de luz, o que ela vai fazer é muito menos importante do que ela vai iluminar. O que ela vai iluminar, a forma que ela vai iluminar é muito mais importante. Tanto que eu nunca começo o projeto pelo micro, que é o equipamento. Sim. Eu começo pelo macro. É sempre pensar no cliente, na forma que ele usa. Vou dar um exemplo. Há uns meses atrás, eu tive uma cliente aqui e o arquiteto conversando comigo, ele falou, olha, Rodrigo, as paredes vão ser dessa cor, no quarto dela assim, assado, vou usar um papel de parede assim, contou a história geral do apartamento. E no final ele disse, olha, ela gosta de ver no quarto, mas ela tem um problema, ela tem um olho de vidro. Foi o start do projeto inteiro, foi a última coisa que ele me disse.
papel de parede, a cor, lógico que isso influencia no ambiente, mas o ambiente só toma vida se aquela pessoa que vai usar aquilo ali achar aquilo eficiente, se para ela for legal. Não adianta para mim ser uma boa fotografia, como foi para o Deltônio, se, por exemplo, outra pessoa não podia dizer, não, olha, a Emma Stone está linda de azul, sei lá, grená. Mas o daltônico não conseguisse perceber isso, entendeu? Então ia ser um falho, não ia ser para todo, entendeu? E justamente para um espectador, no caso do cara. Eu fui pesquisar, lógico, não é todo dia que a gente se depara com uma característica tão específica. O defeito visual que ela tinha, eu fui pesquisar, então eu fui ver a quantidade de luz, quanto de luz você precisa, descobrir que quando você soma as imagens dos olhos, ele cria uma imagem, quando a pessoa não tem um olho, ele cria uma sombra por conta que ele soma o escuro de uma visão com a outra. Então, aconselhava-se um pouco mais de luz difusa dos lados que a pessoa, entendeu? Então eu fui atrás dessas características e o projeto ficou muito legal. O próprio arquiteto gostou muito, a pessoa também achou muito legal, gostou. Lógico, eu não cheguei para ela, olha, a gente, por causa do seu olho de vidro, nós colocamos, ninguém fazer isso. Mas a gente esperou ela ter a sensação, né, e de conforto, né, visual, que é o mais interessante, e para poder tomar partido. Então, o conhecimento do material, da tecnologia aplicada à lâmpada, se tem Wi-Fi, se funciona com Bluetooth, na verdade, isso é uma parte de bastidores, eu acho, é uma parte atrás. É a última coisa que o cliente vai estar preocupado. A preocupação maior é com as características particulares do cliente, que na verdade o arquitetônico trata disso o tempo todo. Sim. Iluminação um pouco mais, porque eu trato com sensibilidade, né? Trato com sensações. Então, se eu souber exatamente como funciona, é bem melhor. Isso a gente está falando muito de local, de falar de projeto, de arquitetura, mas a iluminação ela vai muito mais além. E quando muita gente questiona a nossa profissão de ser arquiteto e urbanista, né? Porque a gente muitas vezes a gente atua mais como um arquiteto, menos como urbanista, mas o light design também ele pode interferir grandemente no urbanismo, né? No desenvolvimento da cidade. Além do projeto de arquitetura de interiores, ele saindo para a cidade. Como é que tu vê essa nossa situação? Olha, eu vejo isso da forma mais importante possível, porque no mundo todo a cidade ela é vista como não só como um elemento urbano, como onde você mora, onde você se locomove. A cidade é vista como um elemento cultural, é um elemento de exposição da cidade. Então, o tratamento disso, que alguns chamam de city beautification, esse tratamento da cidade e trazer ofertas culturais através da iluminação para as pessoas. Porque às vezes a gente acha oferta cultural, teatro, cinema, mas a gente não trata a cidade, os passeios urbanos, as vias, as praças, elementos da arquitetura local. Isso tratado de forma diferente, isso agrega muito valor à cidade. Fora, isso é um pensamento muito moderno, um pensamento de vanguarda. Infelizmente a gente ainda não pratica. Não que eu esteja dizendo que é uma porcaria o nosso sistema de iluminação pública, não é, mas se trata apenas de iluminação pública, que é um poste a cada 30 metros, 20 lux de luz, é um negócio muito técnico, muito profissional e que funciona bem. Mas há outros artifícios que você pode obedecer essas normas e transformar isso em um embelezamento urbano e trazer oferta cultural para a tua cidade, não só para o turista que vem, mas te dá mais segurança, te dá um local mais iluminado, e não só te dá segurança, ele te dá, traz orgulho, uma sensação de orgulho da tua cidade. Então, eu não tenho estudo disso, mas eu tenho certeza que, por exemplo, o que fizeram na Doca de Souza Franco, na Avenida 1º de Dezembro, o que estão fazendo em termos de iluminação na Augusto Montenegro agora, e olha que é só iluminação pública, não é iluminação urbana, porque eles só colocaram um poste bonito, LED, um poste de altíssimo nível, de um fabricante internacional, de primeira linha, um projeto muito legal,
mas é só iluminação urbana, é um poste a cada tratamentos e tal, mas só pelo fato de você tratar a peça de uma forma diferente, já te traz. Tanto que eu tenho certeza que fizer um estudo hoje, eu tenho certeza que caminham pessoas muito mais por essas vias hoje dos que caminhavam antes da reforma. Tenho certeza disso. É uma coisa que é justamente isso que eu queria colocar. Tu cria cenários dentro da cidade que, além de iluminar, a função dele é fazer com que as pessoas possam ir para aquele local. Vai trazer movimento, as pessoas vão começar a caminhar, a querer, de repente já chega ali um food truck, alguma coisa assim. Então, tu traz movimento para aquele local, né? A maior referência disso é, por exemplo, se tu for escrever no Google Nova York, ele vai te dar uma referência num bocado de lugares de Nova York. Ofertas culturais da cidade. Se hoje eu escrever Doca de Souza Franco, eu tenho certeza que a maioria das fotos vão ser do jeito que está hoje. E as fotos já não são mais das antigas. Não, porque é novo e tal. Não, é porque a pessoa se sente confortável em tirar um celular e tirar uma foto, bater uma foto de como é que fica a distância. Então, essa sensação que é o embelezamento urbano, que é assim que eu fiquei. Pensar na cidade como isso mesmo, né? Embelezamento urbano. Porque a gente pensa só nas nossas obras e talvez não dê o devido valor que elas têm. Vejo muitas obras bonitas hoje em Belém que estão completamente no escuro, elas só aparecem durante a manhã. Só que o sol, ele não te dá luz e sombra, ele não te dá anseio de perspectiva, ele enche de luz, fica lindo, mas ele não é dramático, ele não te dá aquela sensação, talvez, de embelezamento que durante a noite você tem. É uma outra visão durante a noite. De repente, o artista que vai fazer um projeto luminotécnico, ele pensa em outras nuances, entendeu? Evidencie outras características daquela obra que de repente você passa despercebido durante a manhã. Sim, para a gente encerrar, para a gente já ir encerrando aqui a conversa boa, mas eu queria que tu desse uma perspectiva para o pessoal que é estudante de arquitetura, que está começando a arquitetura, está pensando em montar um escritório, ou buscar querer trabalhar aqui na Light Design, não sei, querer estágio aqui na Light Design. Mas o que tu dá de perspectiva para esse setor? Assim, vale a pena investir? Como é que... Olha, vale muito a pena investir, porque é um ramo, é um braço da arquitetura, é uma especialização diferente. Poucas pessoas, por exemplo, a Associação Brasileira de Iluminadores, ela tem, em São Paulo, por exemplo, ela tem 5.000 inscritos. Em Belém não tem 10. Então, o norte do Brasil é muito carente dessa profissão. E o Brasil, de uma forma geral, também é um pouco carente. Só para ter uma noção, por exemplo, a Light Design é uma franquia. E ela foi comprada há uns 3 anos atrás por uma empresa portuguesa, a quinta maior empresa da Europa e a líder de mercado em Portugal, que é a Spurlux. E quando eles começaram a desenvolver o departamento de projetos deles, não tinha Light Design no Brasil. Simplesmente não tinha. Tinha que fazer os projetos via Belém ou via os outros lugares que tinham Light Design, para depois, sabe, se tiver que trazer gente de Portugal para trabalhar em Recife, na sede, e não tinha profissional na área. Então, é um mercado que não tem muito profissional. Agora, não é um mercado simples, porque às vezes a gente confunde projeto de iluminação com colocar aqueles pontinhos bonitinhos e tal. Nada a ver com aquilo. Iluminação é uma ciência, é tecnologia, é matemática, física brava. E para quem se aprofunda mais no tema, a chance de ter sucesso é muito melhor. Muito, muito melhor. Então eu aconselho você que está interessado em fazer luminotécnica, pesquisa, lê muito, tem muito texto internacional, espanhol, tem muito texto em inglês que você procurar na internet, que é fantástico. Né? Nacional a gente tem pouca literatura, mas se você procurar algumas coisas de Plínio Godoy, Günther Barschal, que é um cara bom que você dá uma lida, então nacional são as dicas que eu dou. Agora, em termos de estágio, vez por outra a gente abre para estágios aqui, né? A gente tenta passar não só a parte prática de luminotécnica, mas também de atendimento, né, da vida do dia a dia do escritório, de como é que você conversa com o cliente, como é que tu atende uma pessoa,
Às vezes a gente pensa que se formar em arquitetura por passe de mágica, o cliente vai te pagar o dinheiro ali e tu vai fazer o projeto. Que não é bem assim. A gente está ralando para isso, né? Mas tem toda a parte do convencimento, então toda essa didática, talvez a gente tenta sempre passar da melhor forma possível para o profissional que está vindo aí. Legal. Queria agradecer o Rodrigo mais uma vez, porque para quem para quem viu lá o ateliê de aprimoramento profissional, a gente teve um dos palestrantes foi o Rodrigo, aí falou sobre tendência de iluminação, questão do LED, de inovação, tudo, uma palestra muito bacana. Agradecer por participar aqui do ateliê criativo. As portas são abertas sempre que a gente precisar conversar. Estamos aqui para isso. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ken, pela oportunidade. Não só eu, como a empresa Light Design também. A gente agradece muito a parceria que a gente sempre tem profissional e essa parceria também que a gente tem informal de poder difundir, falar um pouco mais de iluminação. É sempre legal trazer informações novas, sempre que você precisar. Estamos aqui. Beleza. Obrigado, amigo. Então é isso. Vou deixar todas as redes sociais aqui da Light Design, do Rodrigo. Se vocês quiserem tirar dúvida com ele, pode entrar em contato aí que ele vai tirar todas as dúvidas de vocês. Então um abraço, será um prazer. Que vem. Tchau.